Igreja, bom dia, graça e paz, amém? Vamos iniciar o nosso culto. Pedir a vocês que estão aí atrás para vir aqui para frente. Vamos dar início ao nosso culto. Louvar ao nome de Deus, ao nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja? Quantos estão felizes por estar aqui? Amém. Glória a Deus, bem alto aí. Nós estamos ensaiando. Para o ensaio está bom. Acredito que até o final do culto a gente já vai estar aqui encharcado pela glória de Deus. E o nosso grito será muito mais forte, muito mais alto. Quantos estão felizes por estar aqui? Dê um grito de glória a Deus. Quantos estão aqui para celebrar, para agradecer a Jesus pela sua salvação e pelo seu amor que nos atrai todos os dias? Dê um grito de glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Vamos dar início ao nosso culto, se prostrando diante daquele que é digno, diante daquele que é o Todo-Poderoso. Então eu convido a toda a igreja para nesse momento se prostrar diante do Senhor em oração. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados e reconhecendo a nossa dependência dele, para que o culto que nós venhamos a oferecer nessa manhã seja como um cheiro suave que atrai as suas narinas e que atrai a sua glória para este lugar. Mas para isso todos nós precisamos estar com o coração contrito e quebrantado, pois esse ele não despreza. Quantos concordam com isso, digam amém. Amém. Então eu convido a você a orar comigo. Pai, nós oramos ao Senhor, a Deus, e reconhecendo a Ti como nosso único Senhor, reconhecendo a Ti como soberano sobre todas as coisas, nós nos prostramos diante do Teu altar com o nosso coração, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor sabe como é que foi cada dia da nossa semana. Mas nós estamos aqui para pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, a Deus, por aquilo que talvez tenhamos falado ou feito que não agradou no Teu coração, ou que talvez tenha entristecido o Teu Espírito Santo, seja uma ação ou seja uma procrastinação nossa, em que entristeceu o Teu Espírito. Mas nesse momento nós nos reconhecemos, nós nos prostramos, Senhor, e nos arrependemos pelos nossos pecados. Ó Deus, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua compaixão e a Tua misericórdia sobre cada um de nós, e que essa oração seja estendida também aos nossos familiares, a todos aqueles que talvez não estejam aqui dentro desse santuário, mas que a Tua misericórdia também possa alcançar a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus nós estamos aqui, talvez com alguns propósitos, mas o único e essencial é para conhecer, é para buscar a Tua face e para que possamos ver a Tua glória se manifestar nesse lugar. Porque quando o Senhor se manifesta, a Tua igreja ela é renovada. Quando o Senhor se manifesta, a Tua igreja é fortificada. Quando a Tua palavra, Senhor, se manifesta nesse lugar, a nossa fé ela é edificada. O Senhor conhece os nossos dias, as nossas aflições, e bem sabe quanto nós precisamos receber do alto revestimento. É por isso que nessa manhã, Espírito de Deus, eu te convido a ficar à vontade neste lugar, para renovar a força da Tua igreja, Senhor. E aqueles que estão desanimados e enfraquecidos possam sair daqui transportantes da Tua paz e da Tua alegria. Afinal é a Tua paz que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração. Então que todo tipo de ataque externo não surta efeito, porque a nossa mente e o nosso coração está guardado pela Tua paz. Ó Deus, nós oramos pela unidade. Sim, ó Deus, eu oro pela unidade da comunidade discípulo de Cristo. Que tudo aquilo que esteja querendo provocar ou promover contra essa unidade seja destituído, seja quebrado na autoridade do nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por cada líder que se encontram aqui nessa manhã, que sejam revestidos da Tua glória, que sejam reanimados, Senhor,
porque a tua alegria é a nossa força. Nós oramos pela igreja, Senhor, talvez aqueles que ainda, apesar de habitar ou de pisar aqui, não conheceram, não conhecem a tua salvação. Então que nessa manhã, Senhor, seja revelado pelo teu Espírito a salvação que nós alcançamos na cruz do Calvário, e que toda a igreja possa se remeter, Senhor, a este lugar, a tua cruz, a cruz que nos libertou, a cruz que nos alcançou, o amor que nos atraiu, Senhor, e que nos trouxe a este lugar, que nos tirou das trevas, Senhor, e nos chamou para a tua maravilhosa luz. E por isso nós estamos aqui para anunciar as tuas virtudes, ó Deus, porque o Senhor é grande, o Senhor é soberano. Nos ajude, Espírito Santo, nessa manhã, com um coração contrito e quebrantado, a erguer, a levantar a nossa voz em louvor, e com o coração prestar um culto e adoração a Deus. E que essa manhã, Senhor, sejamos encharcados pela tua presença, porque é ela que nos basta, ó Deus, é ela que nós desejamos, é dela que nós dependemos e precisamos, ó Pai. Por isso estamos aqui. Receba o nosso culto, receba as nossas ações de graça, receba os nossos louvores. Nós viemos entregar, Senhor, o nosso culto a Ti, o nosso louvor, e bendizer o Teu nome por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e por tudo que o Senhor ainda fará, porque o céu já está aberto, Senhor, para qualquer momento desse, a Tua igreja será arrebatada, e poder habitar pelos séculos dos séculos, aonde o Senhor mesmo habita, ó Deus. Então nós somos gratos a Ti por isso, e viemos cultuar ao nosso Deus, viemos cultuar a Ti, ó Pai. Fique à vontade entre nós, e receba o nosso louvor e a nossa adoração. Todos que vierem entregar louvor, o culto a Deus, dê uma linda salva de palmas a Ele. Louvamos ao Senhor. Desce mais, igreja. Bom dia. Vamos adorar o Senhor Jesus? Amém. Aleluia. Bora. Amém.
Jesus, nós nos rendemos aos teus pés, Senhor, porque é tudo que nós precisamos para viver. Nós nos rendemos a Ti, nós louvamos por Tua graça, por Tua salvação, Senhor. Bendito seja o Teu nome. A Tua igreja se reúne para Te louvar e para Te adorar, prostrados em Teu nome, Senhor, prostrados em Teu nome, prostrados em Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, prostrados em Teu nome, porque Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força. Nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti, nós nos rendemos diante de Ti. Eis-nos aqui. Todos estão aqui para se prostrar. Cante assim também. Aleluia. Quantos podem dar uma salva de palmas a Ele? Aleluia. Glória seja dada ao Teu nome. Antes de você se assentar, deixa eu dizer algo aqui. Estava ali pensando, falei, poxa, a parte do louvor já acabou, né? Essa parte do culto já acabou, já terminou. Às vezes aguardamos, né, a semana toda e viemos com essa expectativa, com essa ansiedade, essa boa ansiedade, e começamos a louvar, e quando nós nos percebemos, notamos, ela já acabou. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa aproveitar cada minuto deste lugar. Até mesmo os ímpios fazem isso em algumas situações. Quando eles querem algo verdadeiramente, eles chegam no lugar, já chegam querendo louvar, explodir. Eu estava ali, Senhor, talvez eu cheguei aqui um pouco frio, mas me ajude, para que eu possa aproveitar a cada minuto desse culto. Amém? Quantos estão dispostos a aproveitar cada minuto desse culto aí? Dê mais um grito de glória a Deus aí. Aleluia. Amém. Podem se assentar um pouquinho. Antes da gente ministrar aqui as ofertas, mas como de costume, queremos conhecer, a igreja gostaria de conhecer você que nos dá a honra da sua presença aqui pela primeira vez neste lugar. Então você que esteja aqui nos visitando, que esteja pela primeira vez cultuando aqui conosco, levante a sua mão assim para que nós possamos ver você, para que a igreja possa te conhecer. Há alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Levanta assim o seu braço. Não há ninguém? Sempre aparece um no finalzinho, né? Não? Amém. Glórias a Deus. Então, todos da casa, nenhum visitante. Glórias a Deus por isso. Gostaria de otimizar o tempo aqui, ministrar as ofertas para a gente aqui, algo que veio ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar uma breve reflexão aqui. Vou pedir para que você abra comigo na carta aos Tessalonicenses, esse nome difícil, Tessalonicenses capítulo 5, no verso 18.
capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 18. Tomei um susto hoje, pela manhã, minha esposa que está grávida aí de 6 meses, eu também passando mal. Eu falei, meu Deus, será que eu vou fazer um parto hoje? Fiquei sabendo de uma história de um amigo que faz seminário comigo, fez o parto da esposa dele. Em 15 minutos, pastora. Ele falou que foi todo sonho de uma mulher, porque foram apenas 15 minutos, mas pesadelo para um homem. Porque teve que fazer o parto. Já imaginou, Paulo Júnior? E hoje ela acordou se sentindo mal, eu falei, será que é hoje? Mas ainda está cedo. São apenas 6 meses ainda. Se prepare, o pastor está aqui, se prepare. Eu não sei em qual sentido, se é para fazer o parto ou se é na continuidade. Oremos, né? Todos abriram? 1 Tessalonicenses 5,18, está aqui. Vamos ler por aqui que a gente lê junto. Diz assim: dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É uma afirmação, uma ordenança aqui de Paulo, né? Nesse verso 18, no 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ele dá algumas ordenanças aqui bem curtas. E no 18 nós encontramos essa aqui, 7 graças, dê graças por todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu estava pensando, meditando nisso antes de vir aqui, né? E eu pude então ter aqui essa compreensão de que a nossa gratidão, por vezes quando ela quer ser manifesta, ou por vezes quando nós queremos a manifestar, é por algo que está acontecendo ou por algo que já aconteceu. Então todo mero ato que a gente vai tomar, seja aqui no louvor, seja na hora da oferta, ou até mesmo seja na hora da palavra, é um reconhecimento daquilo que Deus já fez por nós. Amém? Então nós nunca vamos dar nada a Deus, porque na verdade esse ato, esse primeiro ato, veio dele, foi ele que nos amou, e não nós que amamos a ele. É verdade ou não é? Então tudo que nós fazemos é em reconhecimento a ele. E Paulo está dizendo aqui, dê graças a ele por todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, é um reconhecimento nosso, de cada um de nós, que toda forma de provisão já veio dele. E nós apenas precisamos ser gratos por isso, porque essa é a vontade dele. O próprio Paulo, né, se eu não me engano, para a igreja de Roma, em Romanos, ele fala, olha, se Deus não poupou nem o seu filho, seu único filho, como ele também não nos dará todas as outras coisas. Então, independentemente, escute aqui, olha aqui, independentemente do que nós estejamos passando, qualquer circunstância, talvez, né, a minha parte esquerda seja uma circunstância, o grupo da direita seja outra circunstância. Cada vida é uma vida, as circunstâncias são diferentes. Mas ele está dizendo aqui, ó, volta um pouquinho, no verso 18, dê graças em todas as circunstâncias. Então não importa qual a circunstância que eu esteja passando, que o Paulo Júnior esteja passando, ou que cada um de vocês esteja passando. O que importa é seguir isso aqui, ó. Dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Então não importa qual circunstância eu e você estejamos passando, o que importa é que nós vamos ser gratos por Ele, em todas elas, em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Quantos concordam com isso? Digam amém. E nós vamos ter a oportunidade também, não foi no louvor, agora será nas nossas ofertas, de mostrar, de revelar a nossa gratidão, pelo seu amor, pela sua provisão, que foi dada a mim e a você. Amém? Você que precisa do seu envelope, a Carla estar aqui distribuindo o envelope, sentado mesmo, você que já pegou, já colocou, possa erguer o seu envelope. Se você ainda não pegou, levante sua mão, mas gostaria de orar por vocês e com vocês, tá bom? Sentado mesmo. Pai, nós oramos ao Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque toda a provisão nossa veio do Senhor, e nós não precisamos temer, porque se o Senhor não poupou nem o seu único filho, como também não nos dará todas as outras coisas? Então nós queremos manifestar a nossa gratidão a Ti,
Independente, ó Pai, das circunstâncias que nós estejamos passando. Talvez eu esteja aqui falando com pessoas que estejam passando circunstâncias muito difíceis, ó Pai. Desempregado, talvez não sabendo o que vai comer amanhã. Talvez seja a realidade de alguns aqui. Mas ainda assim, nós prestamos graça, nós damos graças ao Senhor, porque reconhecemos o Teu amor, que Ele é fiel e Ele não nos deixará, ó Pai. Então nós somos gratos e manifestamos essa gratidão a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que concorda com isso também, pode, e que ofertou, pode trazer as suas ofertas, louvando ao Senhor. A alegria está no coração. Ele já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Amada igreja, graça e paz de Cristo Jesus. Amém. Maravilha. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia sobre nós. Bem, nós vamos abrir a Bíblia no salmo muito conhecido, de número 46. E se eu pedisse para um dos irmãos aqui levantar e ficar de pé, melhor, levantar e recitar este salmo de cor, com certeza eu não ficaria decepcionado, porque acredito eu que, se não todos, quase todos sabem este salmo de cor, Salmo 46. Pelo menos o verso 1, eu posso dizer que toda a igreja sabe, tem conhecimento. Amém? Mas eu não vou fazer isso. Tá? Glória a Deus. Eu sei que eu não ficaria decepcionado, porque os irmãos falariam. Nem se for o verso 1, eu sei que os irmãos têm de cor. Amém? O Senhor é bom. Quero já fazer o anúncio. Semana que vem nós estaremos num culto abençoado, falando sobre, comemorando o Dia das Mães, e por conta disso nós só teremos uma reunião. Nós não teremos a reunião das 17 horas em Santa Teresa. Então faremos apenas uma reunião aqui em São Cristóvão, no mesmo horário, às 10 horas da manhã, e logo depois vamos despedir a igreja e nós vamos então aproveitar o dia para comemorar com as nossas mães, ou você que é mãe, comemorar com seus filhos. Amém? Amém. Então, tem alguns irmãos que têm o costume de também estar presente no culto que realizamos em Santa Teresa. Mas já deixo aqui o aviso que semana que vem teremos apenas a reunião neste lugar. Salmo 46, eu quero dar um tema a esta breve reflexão. Em Deus temos o nosso lugar de refúgio. Salmo 46, vamos ler. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ao rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo,
Naquela ocasião, Deus habitava onde? No templo que estava em Jerusalém. Deus nela está, não será abalada. Quem é Jerusalém do Senhor hoje? Quem é o templo que o Senhor habita hoje? A igreja. Diga assim, eu. Nós. A palavra já diz que nós não seremos abalados. Glória a Deus por isso. Amém. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Que maravilha! Já pela manhã, o Senhor já vem com o seu auxílio sobre nós. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente amanhece preocupado. Está aqui. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Em outra versão, é o nosso refúgio. Amém? E aí termina então o Salmo 46. A gente sabe que cada salmo tem a sua história, cada salmo está respaldado em algum momento da vida do povo de Israel. E este Salmo 46, que eu coloquei como título, em Deus temos o nosso lugar de refúgio, o contexto era um contexto de guerra, um contexto que nós encontramos no livro do profeta Isaías, propriamente no capítulo 36, onde o rei Sanaqueribe, ele invade Judá e ele ameaça então Jerusalém, ameaça destruir aquele povo que era o povo de Deus. A Bíblia conta a história que no verso número 20, coloque por favor, Isaías capítulo 36, no verso de número 20, Sanaqueribe, audacioso, rei da Síria, ele tenta trazer, ou melhor, ele tenta provocar um medo, um receio, ele tenta tirar a certeza do povo de Deus, que era o povo de Israel. Ele diz assim: quem entre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Geralmente toda ameaça do adversário sobre qualquer pessoa que ele busca derrotar vem com palavras, vem com insultos, porque nós sabemos que a palavra tem poder. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a palavra tem poder para a vida e tem poder para a morte. Em diversas guerras que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, antes destas guerras começarem, houve um insulto. Nós conhecemos a história que Davi, recentemente falamos sobre isso, Davi e Golias estava insultando Davi com palavras, e tantas outras guerras. Então vamos entender que a maioria das guerras começa com insultos, com palavras, de maneira que essas palavras possam trazer medo, tirar a estabilidade, trazer confusão, trazer paralisia. E nós vamos entender que Sanaqueribe, como rei da Síria, ele tinha esta finalidade: derrotar, exterminar com o povo de Israel. E ele tenta ali com palavras amedrontar aquele povo. Antes dele falar sobre Deus, ele fala dos deuses que poderiam existir. Volta novamente o início do versículo 20, preste atenção aqui. Quem entre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então
o Senhor poderá. Ou seja, a comparação que ele faz é que os outros deuses eram mais poderosos e não conseguiram. Agora, como é que esse Deus que vocês servem, como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Então Sanaqueribe estava tentando ali desestabilizar o povo de Israel. Mas nós vamos perceber que no capítulo 37, o livramento de Deus chega em Jerusalém. No momento de crise, o rei Ezequias, que estava ali reinando, representando Deus para o seu povo, o povo de Israel, o rei Ezequias, ele procurou o profeta Isaías. E no versículo 33 até o versículo 35, por gentileza, Isaías 37, por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então nós vamos perceber que o rei Ezequias procura Isaías, e a palavra de Deus para o rei Ezequias e para o povo de Israel foi justamente esta palavra que nós acabamos de ler. Isaías então profetiza que aquele rei Sanaqueribe não teria sucesso naquilo que ele estava intentando contra o povo de Israel. E nós vamos perceber que de fato a vitória ela foi para o povo de Deus. No capítulo 37 ainda, nós vamos seguir aqui nos versículos 36, preste atenção. No versículo 36, então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Depois da palavra do profeta Isaías para o rei Ezequias, que estava na liderança de Israel, a Bíblia nos fala que o anjo do Senhor visita onde? O acampamento dos assírios. E lá quantas pessoas foram mortas? Quantas? 180 mil. A gente pensa que Sanaqueribe estava ali voltando atrás no projeto que ele tinha de destruir Jerusalém, o povo de Israel. Não, Sanaqueribe ainda estava pensando que iria conseguir. Continua, por favor. Já lemos em 36, em 37. Assim Sanaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. A ideia é fugir para ver qual vai ser o plano. O que nós precisamos fazer diferente, porque ele estava ali com o coração predestinado, tentando fazer por onde? Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus Nisroque, seus filhos Adramaleque, quem quer ter filho aí, já vai guardando os nomes aí, tá bom? E Sarezeque o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esar-Hadon foi o seu sucessor. Quando Sanaqueribe recua para tentar projetar um novo plano para cumprir o desígnio que estava no seu coração, que era destruir Jerusalém, o povo de Israel, a Bíblia nos fala que os seus próprios filhos tiraram a vida dele. E um outro filho assumiu o seu lugar, representando o povo assírio. O salmo que nós lemos no início mostra aqui então a celebração da vitória do povo de Israel sobre os assírios, celebrando aqui a morte do rei Sanaqueribe. E nós vamos entender que este salmo está aqui celebrando a vitória, mas nós podemos tirar aqui alguns ensinamentos para a nossa reflexão nesta manhã.
E nós podemos encontrar então que quando nós temos o Senhor, nós temos Ele como lugar de refúgio. E eu quero dividir em 3 pontos esta mensagem. O primeiro ponto: é possível encontrar refúgio por causa do poder de Deus. Por que em Deus nós podemos encontrar refúgio? A primeira coisa, é possível encontrar refúgio por causa do poder que Deus tem. Aquele povo de Jerusalém, o povo de Israel, estava à mercê de Sanaqueribe. Aquele povo não tinha como reagir, mas a Bíblia nos fala que o poder de Deus agiu ao ponto de Deus enviar um anjo e matar ali no acampamento 180 assírios. E nós vamos entender do versículo 1 até o versículo 3 de Salmo 46. Eu quero ler novamente do versículo 1 ao versículo 3. Deus é o nosso refúgio. Olha o que eles declararam depois daquela vitória. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Preste atenção, no versículo 1, volte novamente. No versículo 1, ele vai declarando o refúgio e a fortaleza que eles tinham em Deus. Então é impossível encontrar refúgio por causa do poder que Deus tem. Eu quero trazer esta palavra para nós que estamos enfrentando muitas lutas, dificuldades, adversidades em diversas áreas da nossa vida. Nós ainda estamos num tempo de crise, e crise em diversas áreas da vida. E nós vamos entender que, assim como aquele povo, o povo de Deus, como nós somos o povo de Deus, e que às vezes ficamos sem recursos, e que às vezes ficamos sem saber o que fazer, o que falar, como proceder, ou como reagir diante de situações complexas. Aquele povo estava celebrando a vitória, porque os assírios já estavam mortos, e o líder também já estava morto. Mas nós precisamos entender que a história nos ensina a confiar em Deus antes mesmo de nós vermos a vitória que já tem para nós em Deus. Aquele povo celebra depois. É como o povo que sai lá do Egito, e depois que eles começam a ver a vitória que Deus estava dando, quando eles atravessam o Mar Vermelho, e os egípcios estão ali então mortos, afogados, a Bíblia nos fala que tanto Miriam quanto o povo de Israel do outro lado fizeram o quê? Cantaram, dançaram, salmodiaram, tocaram tamborim e fizeram uma festa tamanha. Mas antes daquilo, o que eles haviam feito? Diante de Deus falando com Moisés. Eles colocaram Moisés na parede. Saímos do Egito para morrer aqui. E Moisés então virou para Deus, e é isso. Ele falou, não, calma aí, o que você tem na mão aí? Toca aí. E uma vez que tocou, a Bíblia nos fala que aquele milagre aconteceu, eles pararam. Mas o povo só foi cantar, celebrar, adorar, depois que eles tiveram vitória sobre os inimigos. Irmão, preste atenção numa coisa. Nós podemos até celebrar quando nós recebemos alguma bênção, alguma vitória. Mas a palavra de Deus, ela tem por finalidade trazer fé no coração de cada um de nós, de maneira que a gente possa celebrar antes, porque nós já sabemos o Deus a quem servimos, o Deus que está pelejando por nós, o Deus que está agindo em prol de cada um de nós. Fugindo um pouco aqui, mas coloca Romanos, eu não sei se é o capítulo 15, versículo 4, mas coloque aí, Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Preste atenção, sabe o que Paulo está falando?
tudo quanto foi escrito lá atrás, tudo quanto nós conhecemos das coisas que aconteceram lá atrás, tem por finalidade. Qual é a finalidade? Volta lá no início do versículo, volta lá. Qual é a finalidade? Para o quê? Primeiro, nos ensinar. Qual é a lição que temos de tudo aquilo que nós olhamos, contemplamos nas Escrituras, examinamos, meditamos? Qual é a finalidade? Está nos ensinando alguma coisa. Está trazendo para nós instrução. Mas vai além, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, presta atenção, uma outra versão seria melhor, mas tem problema não, fica aí, uma outra versão explica melhor. A gente precisa entender que tudo aquilo que estudamos, aprendemos, analisamos, as histórias bíblicas têm por finalidade trazer o quê? Para nós perseverança. Diante das novidades que, na verdade, são para nós novidades, né? Porque nunca vivemos tais coisas, mas pessoas lá atrás viveram, pessoas lá atrás passaram, pessoas lá atrás tiveram experiência. Como é que se deu aquilo? Como é que foi o final daquilo? Então a palavra de Deus, ela tem por finalidade nos ensinar, de maneira que a gente possa ter o quê? Esperança. Tenhamos esperança. Perdão, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? A esperança. Então, a gente tem por costume celebrar a vitória só quando nós obtemos a vitória. Só que toda a palavra de Deus tem por finalidade de mostrar para a gente a fidelidade do Deus ao qual nós servimos. De maneira que mesmo diante da luta eu posso andar esperançoso, eu posso andar com a mente voltada para as coisas que são do alto e não para as coisas que estão nesta terra. A palavra de Deus tem por finalidade isso, trazer para nós esta esperança, esta certeza. Aonde vai parecer que a gente é de outro mundo, e na verdade nós somos de um outro mundo, sim ou não? Sim. Mas você está vivendo isso, como é que você ainda está com essa esperança? Como é que você ainda está frequentando os cultos? Como é que você ainda ora a este Deus? Como é que você se mantém fiel? Como é que você se mantém lendo a Bíblia? Como é que você se mantém nesta religião? Como é que você... Aí você fala assim, não, mas eu não estou caminhando por aquilo que eu vejo, eu estou caminhando por aquilo que eu conheço. O que eu vejo realmente são coisas absurdas, difíceis, complexas, que trazem desânimo, mas o que eu creio é diferente, porque o que eu creio é o que vai determinar as minhas atitudes em meio às lutas. Então nós precisamos entender que é possível encontrar refúgio por causa do poder de Deus. Eu conheço o poder de Deus, eu estou lendo a palavra, estou examinando as Escrituras, e estas palavras têm poder de gerar certeza, que é a fé no meu coração. Então nós encontramos refúgio por causa do poder de Deus. Volte no Salmo 46, por gentileza. Nós paramos no verso de número 2, se não me engano, 46, o Salmo 46, nós vamos falar ainda desse primeiro ponto, amém? Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Preste atenção. O que eles estão aqui declarando? Por mais que a natureza pareça estar fora do controle, do versículo 2 ao 3, os 12 versículos vão mostrando aquilo que pode mudar o curso, melhor, as situações que podem mudar o curso natural da natureza. Ou seja, que podem mudar o curso da natureza. Naturalmente, as coisas foram colocadas por Deus para que pudesse abençoar a terra. O sol, a lua, as estrelas, até a chuva foi colocada como bênção. Mas tem coisas que de vez em quando a gente olha assim, fugiu do controle de Deus. Se é Deus que tem o controle da chuva, do sol, das estações, parece que alguma coisa está fora do lugar. Mas a Bíblia nos fala que o salmista declara aqui que por mais que tudo isto aconteça, por mais que toda a natureza possa parecer estar fora do controle de Deus, porque às vezes parece,
mas não está. Mas, pastor, então qual o problema de muitas das vezes a gente ver a natureza se manifestando de uma maneira que traz prejuízo para a humanidade? Você está estudando a escola de discípulos? Sim. Você já aprendeu aonde foi a causa do problema, né? O problema não estava em Deus e nem foi Deus que criou o problema. Na verdade, até a terra foi afetada por causa do pecado do homem. Então, o que acontece muitas das vezes? Primeiro, foi o pecado do homem lá no princípio, que trouxe também para a terra o problema, mas é o pecado também do homem de hoje. Por que em algumas regiões nós temos visto tantas coisas acontecendo, tantas tragédias acontecendo por conta da natureza? Aí você vai buscar saber um pouco da região. Qual é o Deus que eles adoram? O que eles estão colocando como ídolo? O que eles estão colocando no coração? Quando você começa a estudar a história local, você começa a entender que a natureza está reagindo, dizendo que não é esse Deus que eles adoram. Não é esse Deus que eles estão colocando no coração que rege toda a natureza e toda a terra, mas é um Deus que está no céu. Porém, nós vamos entender que a natureza também reage quando o coração do homem ímpio, voltado para aquilo que ele busca como Deus para a sua vida. Então nós vamos perceber que por mais que tudo isso esteja acontecendo, Deus é o nosso refúgio. Interessante que o salmista começa o Salmo 46 declarando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí ele fala: por isso não temeremos ainda que a terra trema, terremoto, e os montes afundem nas profundezas do mar, maremoto, ainda que as águas venham rugir e espumar, ainda que os montes tremeçam na sua fúria. Ele está dizendo que Deus é o nosso refúgio, e nele nós temos a fortaleza, e nele nós teremos o nosso socorro presente na hora da angústia. É nele que nós estamos seguros. É possível encontrar refúgio por causa do poder de Deus. Guarde isto. Precisamos começar a nossa oração no tempo de crise, declarando como o salmista declarou no Salmo 46. Preste atenção que ele não traz o problema primeiro. Amém? Ele não traz o problema, ele não traz a situação complicada. Ele primeiro apresenta o Deus a quem ele confiava para o problema que poderia se instalar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Depois que ele começa a declarar: por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Eu tenho Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu encontro socorro no momento da angústia. Nos momentos difíceis é possível encontrar refúgio por causa da presença de Deus conosco. Versículo 4. Ao rio, o versículo 2 e 3 apresenta o problema, sim ou não? O versículo 4. Ao rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, estou na versão que eu escutei para ministrar, né? Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Versículo 7. Nações, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Segundo ponto, é possível encontrar refúgio por causa da presença de Deus conosco. Nós lemos esses versículos, e havia um cerco
de Sanaqueribe. Mas Deus estava com o seu povo, né? Não foi essa história que nós lemos lá em Isaías. O cerco de Sanaqueribe, a intimidação de Sanaqueribe pelas palavras, mas a Bíblia nos fala que o profeta Isaías falou para Ezequias que aquele homem não teria sucesso naquele lugar. Nós vamos entender aqui que, embora houvesse ali o cerco, para que o povo de Israel pudesse ser morto nas mãos de Sanaqueribe, Deus estava com aquele povo. Na verdade, Jerusalém era uma cidade de Deus, e Deus estava com ela. Na verdade, aquela cidade estava cercada por Deus. E nós vamos entender que, coloca por favor no segundo livro dos Crônicas, capítulo 32, do versículo 2 ao 5, versículo 2 ao 4, depois do versículo 30. Nós vamos fazer aqui uma correlação, mas vamos lá. Quando Ezequias viu que Sanaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais, os comandantes dos exércitos, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. E eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Qual foi a estratégia de Ezequias? Vamos fechar. Eles vão tentar guerrear contra nós, vai chegar o momento que eles terão sede, a água que eles estão trazendo vai acabar, e eles vão precisar de água, mas não vão encontrar esta água para que possam buscar hidratação. Ele começa a trazer uma estratégia. O versículo 30, por favor. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo que se propôs a fazer. Ezequias então arma uma estratégia. Ele está ali tentando fazer a sua parte. O que me ensina aqui, irmãos, que tem coisas que Deus faz, mas não isenta de nós fazermos a nossa parte. Ele estava buscando estratégia, mas ao mesmo tempo ele foi buscar de Isaías o que poderia acontecer. Mas nós vamos fazer aqui uma correlação, porque uma cidade que estava cercada por rio, com fontes, requisitos importantes para o povo devido à grande necessidade. Nunca faltava água naquele lugar. E isso então trazia ali condição para o povo de Israel. Mas qual é a correlação que eu quero fazer? O povo sabia que a cidade era o lugar onde Deus estava. Nós lemos aqui o salmista declarando que Deus está no meio dela. Não faltava Deus. Deus ajuda a cidade desde o amanhecer. Ele nunca se ausenta. E nós vamos entender aqui a ideia, o porquê que eles não deveriam temer e o porquê que eles não deveriam recuar. A ideia, na verdade, é não temer. E ele está conosco na crise e no meio do conflito. Ou seja, eles tinham a água, mas a confiança deles não estava na água. A confiança deles estava em Deus. Eles estavam se preparando de uma maneira que o inimigo não pudesse prevalecer. Mas existiam situações que não competiam mais ao povo, mas eles deveriam confiar em Deus. Então o que nós precisamos entender? Se Deus está conosco, por mais que a gente faça a nossa parte, a gente precisa confiar que a nossa vitória está em Deus. Aquele povo se preparou,
aquele povo fechou ali e trancou todos os lugares que tinha água, mas aquele povo estava confiando em Deus. Deus está, coloca lá novamente Salmo 46, o versículo 4 e diante, por favor. Ao rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Vamos lá? O santo lugar onde habita o Altíssimo. Que rio é este? O salmista não está se referindo ao rio, à água que Ezequias havia armazenado, guardado, privado o povo da Síria de beber. Não. Ele está falando do rio que vem do trono de Deus. O socorro que vem do trono de Deus. Preste atenção. Eu posso fazer por onde me preparar contra as ciladas do inimigo, ou contra os momentos difíceis que a vida vão trazer, vão proporcionar. Mas preste atenção, quando eles vão celebrar a vitória, eles estão falando do rio, que jorra da onde? Do trono de Deus. Não era a água que eles estavam guardando que daria vitória para eles contra os assírios, mas o rio que viria do trono de Deus, o socorro que viria da parte de Deus. Preste atenção. A gente precisa se preparar para o dia mau. Sim, a Bíblia nos fala que Josué foi um homem que se preparou e ajudou o povo do Egito a se preparar para o tempo de crise que viria. O brasileiro não tem muito disso não, mas preste atenção. Alguns irmãos são pessoas que conseguem se programar. No tempo de fartura, alguns irmãos não, o povo brasileiro, uma minoria, sabe, no tempo de fartura costuma guardar alguma coisa. Porque a grande maioria no tempo de fartura é churrascão, e chama todo mundo, e vamos comer, e vamos beber, e vamos viajar, e vamos fazer, vamos, sim ou não? Sim. É desse tipo, né, Tiago? Ainda tira foto e bota lá. Ainda divulga para todo mundo. Só que tem a minoria que costuma fazer a sua reserva. Eu não sei como é que vai ser o dia da manhã. Eu não sei. A Bíblia mostra que Josué nos ensina a ser um bom administrador. Mas por mais que a gente faça a nossa reserva para o dia mau, a nossa confiança nunca deve estar na reserva que a gente faz. Você pode fazer reserva para o dia mau, mas se faltar em você saúde, o que esse dinheiro vai fazer? Você pode fazer qualquer tipo de programação, você pode programar qualquer área da sua vida. É bom que você faça isso, faça a sua parte. Mas preste atenção, existem situações que só Deus pode intervir. Aquele povo estava diante do seu líder, e o seu líder dando uma estratégia: vamos fechar todo lugar de água. Mas depois que eles celebram a vitória, eles estão dizendo aqui, volta no início do versículo 4, preste atenção. Ao rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Qual era a cidade? Jerusalém. Tem um rio que sai de algum lugar e chega aqui em Jerusalém trazendo alegria. Não era aquela água que eles haviam guardado dos assírios, mas era algo que estava vindo divinamente do Pai, que alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Quem é o templo de Deus? Será que na sua vida você está vivendo do recurso que você guardou e confiando naquilo que o ladrão pode levar? Amém? Que a inflação pode fazer com que aquilo que você guardou a vida toda hoje não tenha valor nenhum? Hein? Ou a sua confiança continua em Deus? Aquele povo declara. Coloca, por favor, 5. Deus nela está. Não será abalada. Preste atenção. Eu me programei, eu tenho os meus recursos, mas a minha confiança está em Deus, porque Ele está em mim. E por Ele estar em mim, não é por conta de eu ter recursos guardados, não. É por conta dele estar em mim,
Coloca lá, Deus vem no seu... No início do versículo. E deixa eu parar, fica ali. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Vamos lá. O santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está. Por Ele estar em nós. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a casa de Deus. Por Ele estar em nós. Não será abalada. Não seremos abalados. Vamos lá, continua o versículo 5 agora. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Preste atenção, irmãos. Eu falava aqui, lendo ainda essa referência no início. Sabe como é que a gente amanhece, e muitas das vezes a gente amanhece, a gente acorda, sabe o que? Já não, ainda com a nossa cabeça cansada, pesada, por conta das preocupações do dia anterior. Quando na verdade o salmista está dizendo que Deus vem em nosso auxílio. Aleluia! Desde quando o dia está iniciando. Irmãos, esta palavra tem que trazer para nós certeza, confiança e descanso em Deus. Eu sou a morada do Altíssimo, há um rio que vem do trono de Deus e que alegra o meu coração. Ele está em mim e por Ele está em mim, dele vem o auxílio antes do dia acontecer. Mas sabe qual é a nossa atitude? Levantar reclamando, levantar murmurando, levantar declarando palavras ruins para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Estou falando alguma mentira aqui? Quem nunca? Mas a gente precisa aprender que é possível encontrar refúgio por causa da presença dele em nós. Vai o versículo 6. Nações se agitam. As nações estão aí desesperadas. Quando é que vai acabar o Covid-19? Vacina, se tem vacina, se não tem vacina. Como é que está isso? Reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. A voz do Senhor já faz tudo ficar no lugar. O Deus que nós servimos tem poder para todas as coisas. Pode tudo estar de cabeça para baixo. Pode tudo estar aí muito estável. A gente não sabe. Está complicado demais. Nós não sabemos como é que vai ser amanhã. A voz do Senhor. E quem tem intimidade para ouvir a voz do Senhor? Preste atenção. A voz do Senhor primeiro, ela tem por finalidade acalmar o nosso coração. E ela tem poder de acalmar aquilo que está trazendo para nós o desespero. Guarde isso. Enquanto eu não vejo o Brasil mudando, enquanto eu não vejo as nações declarando quem é Deus, e não sei se isso vai acontecer neste tempo. Eu sei que diante do Senhor, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu sei que isso vai acontecer naquele grande dia. Mas enquanto eu não vejo as coisas mudando aqui, preste atenção, tem que mudar aqui. Porque Ele está comigo. Ele está dentro de mim. E por Ele estar dentro de mim, é Ele que tem o controle da minha vida, das minhas emoções. Ele tem o controle de tudo. E para a gente finalizar, é possível encontrar refúgio por causa da ação de Deus. Versículo 8 a 11, para a gente fechar. Venham! Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Preste atenção. Depois que eles tiveram a vitória, sabe o que eles falam? Eles falam de uma maneira a convidar as pessoas para que possam ver os grandes feitos do Senhor. Versículo 9. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar.
sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Preste atenção. O salmista declara aqui que aquele povo chamou as nações vizinhas para que pudessem ver os grandes feitos do Senhor. É possível encontrar refúgio por causa da ação de Deus em nossa vida. Deus tem poder. Deus, ele sempre está presente. Ele não apenas age em nosso favor, mas ele passa conosco pela batalha, trazendo para nós vitória. A ideia é, quando você começa a ter esta certeza no seu coração, a pergunta que eu faço, você consegue declarar, como o salmista está dizendo aqui no versículo 8, declarar para aqueles que estão te observando, que eles também devem vir para ver, que eles também devem vir para experimentar esse refúgio que só Deus tem. A ideia aqui no versículo de número 8 é a gente compreender que precisamos proclamar de forma que as pessoas também conheçam este Deus, que nós nos refugiamos e encontramos nele a força. Versículo 9, eles chamam e eles começam a declarar o que de fato eles haviam vivenciado com Cristo. Então é impossível encontrar refúgio por causa da ação de Deus. Eles atribuem a Deus. É Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Vamos lá? Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. O salmista vai declarando que é por conta da ação de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, que ele tinha vitória, e por isso ele chamava as pessoas para que pudessem conhecer este Deus. E a pergunta para a gente finalizar: como é que nós estamos lidando com as guerras e as lutas desta vida? Uma vez que você tem certeza, uma vez que você começa a ver o agir de Deus, como é que você tem lidado com isto, com aqueles que estão ao seu redor, que ainda não conhecem o Deus que você serve e o refúgio que você sempre busca no tempo de crise? Como é que está sendo isso? As pessoas estão te vendo no tempo de crise. As pessoas estão te vendo no tempo de assolação. As pessoas estão te observando no tempo que você está realmente vivendo lutas. Mas elas também precisam te ver e ouvir de você das experiências que você tem vivido. Sabe o que a gente faz com as experiências que nós temos tido em Deus? A gente se alegra só para nós, só com a gente mesmo. Não, porque eu estou muito feliz, mas está feliz ali quietinho. Irmãos, quem realmente se sente feliz e reconhece o bem que está sendo feito a você, sabe o que faz? Sai por aí divulgando. O Salmo 126 foi diferente. Sabe o que o Salmo 126 fala? Coloca lá, por favor, Salmo 126, presta atenção. É muito interessante a gente compreender. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Vamos lá. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sabe o que aquele povo fazia depois do cativeiro? Celebrava, cantava, adorava, declarando coisas maravilhosas acerca daquele Deus. Preste atenção. Foram as nações vizinhas que disseram: alguma coisa Deus fez para aquele povo. Aquele povo não tinha motivo de cantar à toa. Aquele povo, a gente sabe, né, uma vez que a Babilônia veio aqui e destruiu todo o templo, a cidade, os muros foram jogados no chão, e uma boa parte do povo foi levado cativo. Depois veio uma outra leva também sendo levada cativo. Mas agora esse povo está voltando do cativeiro, está voltando celebrando, está voltando cantando. Alguma coisa esse Deus que eles servem fez por eles.
Por quê? Porque aquele povo estava colocando a alegria, a satisfação, o prazer da libertação que eles tinham para voltar ao lugar de adoração, para adorar o Senhor e também reconstruir a cidade, reconstruir as portas do templo. Preste atenção, quando a alegria do Senhor, por conta de tudo aquilo que Ele tem feito em nós, enche a nossa vida, não tem como ficar de boca fechada. Mas tem muita gente que fecha a sua boquinha. Tem muita gente que fala assim, não tem que ficar celebrando porque vai que daqui a pouco não dá certo mais. Vai que daqui, eu estou anunciando agora que eu vou casar, vai que esse casamento não aconteça. Vai que esse rapaz que eu estou conhecendo agora e flertando com ele, eu diga que eu estou namorando e não. Vai que esse negócio que eu estou começando agora não progrida. Vai que essa faculdade que eu estou começando agora, que eu não tinha nem condição, mas Deus abriu a porta, vai que eu não consiga concluir. Não, você vai concluir. Porque se é de Deus, Ele começou essa boa obra, Ele vai completar. O que nós precisamos fazer é, quando nós formos alcançados pelas bênçãos, o favor do Senhor, precisamos colocar a boca no trombone mesmo e declarar: é Deus que fez, é Deus que operou, é Deus que abriu, é Deus que está agindo, é Deus que está fazendo, e é Deus que vai concluir esta boa obra. Você pode aplaudir a Ele nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé nesta hora, em nome de Jesus. É possível encontrar refúgio por causa da ação de Deus. Quem é o seu refúgio? Quem é a sua fortaleza? Quem é o seu socorro? Será que você pode declarar como o salmista declarou? Coloca no versículo 1 para a gente fechar. Salmo 46. Quem é? Quem ele declara? Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é auxílio sempre presente na adversidade. Volta no versículo 1 aí no início. Deus é o nosso refúgio. Sabe o que significa refúgio? Imagine que hoje esteja chovendo quando você sair daqui. Você vai precisar de um lugar de refúgio, sim ou não, para não se molhar? Uma marquise. Você vai precisar de um guarda-chuva. Mas uma vez que você busca um refúgio, você não é alcançado pela chuva. Você não se molha. Está chovendo, você não vai ignorar a chuva, mas você está o quê? Refugiado. Guarde isso no tempo de crise. A crise é real. Amém? Esse negócio de ignorar a crise é coisa de... A crise é real, então admita, realmente está complicado. Eu estou diante de uma crise, admita isto. Mas preste atenção, você tem um refúgio. Enquanto a crise não passa, você está onde? No refúgio. Você está guardado. Quem é o teu refúgio? Deus. Está chovendo, mas eu estou debaixo da sombra do Onipotente. E nele vou descansar. Salmo 91. Rabachore Kadarachemarás. Está difícil, mas eu estou debaixo do refúgio. A sombra do Onipotente está sobre a minha vida. Aleluia, Ele é refúgio. Mas Ele também é fortaleza, sabe por quê? Porque no tempo de crise a gente se vê impotente. A gente não sabe o que fazer. O que eu vou fazer? Eu não tenho condição alguma. Mas eu lembro que no Senhor eu tenho também a força. Preste atenção. A força necessária para se manter de pé no tempo da crise. Talvez você não consiga reagir, mas você está de pé. Está de pé. De pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Porque é Ele que te fortalece. Mas diz também, vamos lá para o final do versículo 1. Ele é auxílio sempre presente. Você tem o Espírito Santo, que tem por finalidade trazer auxílio
nos seus momentos de crise. Para com esse negócio que você está sozinho. O pastor não me viu. O pastor não me ligou. Não que eu ouça isso, por favor, irmão. O pastor está jogando letra de púlpito. Não, não tenho isso. Você nunca vai ver o seu pastor aqui falar isso. Trazer problema de gabinete e para cá. Nunca, nunca, nunca. Você não vai ver. Mas às vezes a gente fica assim, sabe? Meu discipulador não me ligou, ninguém me viu, ninguém. Deus é o teu auxílio. Tem presente no momento da sua angústia. Pare com esse negócio que você está sozinho, que Deus não está te vendo. Em você há o Espírito do Senhor, que te assiste 24 horas por dia. Até enquanto você está dormindo, Deus está cuidando de você. Deus está suprindo as suas necessidades. A Bíblia fala que Deus dá enquanto nós dormimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba esta palavra nesta manhã. Curve a sua cabeça. Eu quero orar por sua vida. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Obrigado mesmo, Senhor, porque os dias são maus. Os dias, meu Pai, são tenebrosos. Mas esta palavra, meu Pai, renova as nossas forças. Tu conheces, Pai, a estrutura de cada irmão aqui. Ó Deus, Tu conheces a estrutura de cada pessoa que vai ouvir esta palavra nesta semana. Essa pessoa que nem forças para vir aqui conseguiu, meu Pai, ter. Mas esta palavra vai alcançar esta pessoa, porque o Senhor vai despertar esta pessoa. E ela vai, meu Pai, no canal do YouTube, acessar. Ó Deus, ó Pai, este culto, e essa pessoa será fortalecida neste momento que ela estiver ouvindo a palavra. Senhor, o Senhor não nos livra da luta, mas o Senhor passa conosco pela luta. E eu quero te pedir, meu Pai, pela vida de cada irmão, que esta fé, esta certeza possa ser, meu Pai, impressa no coração de cada irmão. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, que nós possamos começar o nosso dia declarando que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e amigo presente na hora da angústia. Meu Pai, pessoas que começavam o dia murmurando, mal-humorado, pessoas que começavam o dia, meu Pai, ó Deus, desanimadas, farão diferente. Pessoas que começavam o dia amaldiçoando, meu Pai, o seu dia, a sua vida, o seu trabalho, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. A partir de hoje, meu Pai, vamos começar o dia entendendo, meu Pai, que o Senhor, no romper do dia, no começar do dia, já tem trazido para cada um de nós a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, e ministrar sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão. Um tempo diferente, um tempo novo, não no seu exterior, mas no seu interior. No seu interior. Porque tem pessoas pensando e esperando o exterior mudar para o interior mudar depois. Mas é diferente. É o nosso interior que muda, para que depois o exterior seja diferente. Meu Pai, a Tua palavra tem poder para mudar o nosso interior. Muda agora, meu Pai, o nosso coração. Muda agora a nossa mente. Muda agora, meu Pai, tudo que há dentro de nós. De maneira que possamos andar por fé e crendo no Senhor. E crendo no Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã em nome de Jesus.
Glória a Deus. Nós vamos celebrar a ceia de Cristo. Quantos irmãos que vão servir estarão aqui se aproximando da mesa? Quantos aqui? Eu vou fazer a pergunta e, na verdade, eu vou fazer duas perguntas sobre um assunto. E a primeira pergunta, algumas pessoas vão se entregar. Quantos aqui lembram da Guerra dos 6 Dias? Lembram porque na ocasião já estavam vivos. Aí você vai ser obrigado a entregar a sua idade, assim, não falando dela, mas dizer que já tem os seus 54 anos para lá. Tem 54 anos que a Guerra dos 6 Dias aconteceu. Essa Guerra dos 6 Dias aconteceu entre Israel, povo de Deus, em 1967. Tem aproximadamente 54 anos, é isso? 53 anos. Vai fazer então agora, foi dia 5 de junho até dia 10 de junho. Foram 6 dias de guerra. Quando a gente vai estudar um pouco sobre os 6 dias, essa Guerra dos 6 Dias, que foi entre Israel contra 4 nações, Israel contra o Egito, contra a Síria, contra o Iraque e contra a Jordânia. Foram 4 nações que se uniram contra o povo de Israel. E eles se uniram porque eles queriam tomar o território que em 1948 foi dado para Israel. O povo já estava espalhado na terra. E uma vez que foi estabelecido na ONU, a história diz que aquele povo então ocupou aquele território em Jerusalém, e todos os judeus que estavam, uma boa parte dos judeus que estavam espalhados pelo mundo, migraram para Jerusalém. E nós vamos conhecer a história, que em 1967 houve a Guerra dos 6 Dias, onde essas 4 nações se voltaram contra o povo de Israel para tentarem tomar aquela região. Os judeus dizem que foram essas nações que intentaram contra Israel. Já outros povos vão dizer que Israel se levantou com a ambição de querer mais território e por isso lutou contra essas 4 nações. Eu fico com a tese do povo de Israel. Porque o povo de Israel é um povo muito abençoado e Deus tem promessa para este povo. Só que a Bíblia nos fala que a guerra durou só 6 dias. E quando você estuda sobre isso, tem muitos vídeos, tem documentários na internet, você vai estudar sobre isso, você vai entender que nos 6 dias, coisas maravilhosas e milagrosas aconteceram nessa guerra, onde o povo de Israel prevaleceu. O território de Israel, que era um território muito pequeno, ficou um território maior, expandiu, por conta da vitória que Israel teve sobre essas nações. Muitos aviões foram abatidos, tanques de guerra destruídos, muitas baixas aconteceram também em Israel, mas na proporção da guerra foi muito menor do que a baixa que aconteceu nas outras nações. O que eu quero dizer com isto? Eu poderia falar mais coisas aqui, mas o que eu quero dizer com isso para a gente ganhar tempo? O dedo de Israel esteve com aquele povo também naquela guerra. Aquela nação, recentemente ali formada, ainda se preparando com o seu exército, material bélico e tudo mais, uma nação que foi invadida para que pudesse então perder novamente seu território, mas Deus agiu em favor daquele povo. E quando você ouve relatos de pessoas que estiveram naquela guerra, ex-combatentes, relatos de coisas maravilhosas. Teve um relato que um soldado com mais 2, 3 pessoas estavam sozinhos ali, um comandante com mais 3 soldados estavam sozinhos, já feridos, com muitos israelitas mortos, e eles pensaram, agora vai ser o nosso fim, quando uma das tropas inimigas estava chegando. E eles pensaram, vai ser o nosso fim, eles vão agora acabar de metralhar a gente e vai ser o nosso fim aqui. Só que não. Eu não sei agora o contingente, o número de pessoas, se renderam dizendo que estavam vendo ali um número expressivo
de soldados israelitas, quando na verdade havia um comandante, mas alguns soldados só. E eles declararam que eles estavam vendo um grande e poderoso exército. Por isso eles entenderam que não poderiam guerrear mais. E por isso estavam se entregando, dando seus armamentos, os seus tanques de guerra, porque eles entendiam que não tinham como batalhar. E esse ex-combatente, no seu relato, ele fala que, na verdade, os anjos do Senhor estavam com aquele povo. E por isso o inimigo estava ali temendo e se rendendo. Eu desafio você a procurar, a pesquisar e ver, assistir alguns vídeos que é muito interessante. O que eu quero dizer é que o nosso Deus é o mesmo Deus que estava diante do povo de Israel. Parecia difícil aquela batalha, mas em 6 dias aquele povo teve vitória. O território daquele povo, o povo de Israel, aumentou. Até hoje existem rumores de guerra. O povo olhando para Israel, tentando tomar o território que até então era deles, mas Deus já tinha dado e já estava ali cumprindo a sua palavra. Amém? Você sabe que uma das evidências que a volta de Cristo está muito próxima é que o povo de Israel estaria voltando para o seu lugar. Isso já aconteceu em 1948. Amém? Tantas outras profecias estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. E eu creio que a volta de Cristo está muito próxima. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Nós vamos orar por esses elementos. E quando nós formos ministrar a ceia, eu vou ler então a referência. Obrigado por esses elementos que aqui estão, Pai. Este pão, este vinho que nós vamos comer, que nós vamos beber, porque estamos declarando que temos aliança com o Senhor. O Senhor estendeu para nós esta aliança. Esta aliança estava restrita ao povo de Israel. Mas quando Cristo veio, meu Pai, diz a Tua palavra, Senhor, que os gentios também foram alcançados pela graça do Senhor, ó Deus, e por isso nós estamos enxertados na videira que é Cristo. Nós somos enxertados em Cristo Jesus. Isso tudo por causa do Teu amor para conosco. E aqui estaremos nesse memorial, meu Pai, comendo deste pão, bebendo deste vinho, porque temos a aliança que o Senhor nos proporcionou. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podem servir, amém. Eu peço que você pegue o seu pão, o seu vinho e aguarde o momento que nós vamos celebrar juntos.
faltou ser servido? Todos servidos. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Tendo dado graças, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebei dele todos. Nós te louvamos nesta manhã. Celebre o Senhor por esta graça, por este favor, por esta obra que começou na cruz, quando o teu filho se derramou, se entregou, mas esta obra continua até o dia de hoje. Obrigado, Pai. Nós não só fomos restaurados, como estamos sendo restaurados dia após dia. Tudo isso é por conta, meu Pai, do sacrifício do teu filho na cruz. Tudo isso, meu Pai, é por conta, meu Pai, Senhor, da obediência do teu filho na cruz pelos nossos pecados. Nós temos a vida, vida eterna. Temos a vida abundante. Nós temos a vida, meu Pai, a vida de Deus. Porque, meu Pai, o sangue significa a tua vida. Nós te agradecemos nesta manhã por mais esta festa, por mais esse cerimonial, por mais esse momento tão maravilhoso da tua igreja, aonde, meu Pai, a tua igreja traz a memória, aonde a tua igreja, meu Pai, traz, Senhor, sim, ó Deus, meu Pai, Senhor, a memória, meu Pai, de tudo aquilo que o seu Filho Jesus, o teu Filho, meu Pai, realizou na cruz pelos nossos pecados. Obrigado por esta vida abundante. Obrigado, Pai, pela vida de Deus em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós vamos então concluir esse culto. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Amém? E vamos nos encontrar na quarta-feira para quem tem célula quarta-feira. E vamos nos encontrar também na quinta-feira para quem tem a célula na quinta-feira. E o conselho que eu dou, irmãos, o conselho que eu dou para você que é membro desta igreja, que você seja uma pessoa assídua nas reuniões de célula onde estamos estudando a palavra do Senhor. Eu tenho conversado com alguns líderes e tenho ouvido desses líderes, eu tenho perguntado, é claro, e tenho ouvido deles que muitos irmãos estão deixando, com o passar do tempo, de fazer parte das aulas da escola de discípulos. Então, assim, é importante que cada irmão entenda e se comprometa com o estudo. Entenda, o que deve haver um comprometimento com o estudo. O líder está ali toda semana sendo ministrado. Às terças-feiras eu ministro para a liderança, e a liderança ministra para a igreja. Só que nós temos visto irmãos que estão deixando esse costume, de nós estudarmos a palavra do Senhor. Então eu quero trazer aqui uma palavra de advertência, tá? Se você é membro desta igreja, você precisa saber que esta igreja ela trabalha estudando uma apostila que nós temos ali estudos bíblicos. Então é de suma importância que você se comprometa, tá?
em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer que a gente cresça na graça, mas também cresça no conhecimento, tá? Então, por favor, se comprometa. É uma vez na semana, eu pedi 1h30, no máximo 1h40. Tem sido muito bom e eu tenho falado sempre que é um tempo que Deus tem trazido para nós, para que a gente possa se preparar para algo que Ele ainda vai realizar. É um tempo de consolidar, é um tempo de a gente colocar esses alicerces, para que depois o Senhor possa fazer a sua obra em nós e por intermédio de nós, a tantas outras vidas. Tá bom? Então peço que você se comprometa, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja assíduo. Eu acho que eu estou cansado hoje, eu acho que eu tenho janta para fazer. Se programe em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma vez na semana. Esteja de coração aprendendo e crescendo com a palavra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. Todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana em nome de Jesus Cristo.